Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quero dizer para os irmãos que eu passei o dia bem, mas quando foi de noite que eu vesti a roupa, deu uma crise de tosse em mim. Eu não sei o que foi isso. Glória a Deus. Mas o Senhor é bom, amém? Podem ficar sentados mesmo aí nos seus lugares. Glória a Deus. Eu estava vendo, irmãos, aqui, a minha irmã. Se eu chorar aqui é de alegria. Eu estava vendo a minha irmã louvar e eu muito me alegrei, irmão. Porque eu estava vendo o tamanho da grandeza de Deus nas nossas vidas. Eu não sei quem tu era, mas eu sei quem eu era e quem ela era. E Deus é poderoso. Deus tirou nós lá do lamaçal. Aqui é literalmente, Deus tirou nós lá do lamaçal. Louvado seja Deus. E colocou nós aqui no lugar de honra, no lugar privilegiado. Glória a Deus. E eu estava pedindo a Deus uma direção, uma palavra para me trazer nessa noite para a igreja. Li a Bíblia, culto de missão, mas eu me lembrei das quedas das muralhas de Jericó. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus sabe. Deus sabe. Louvado seja Deus. E eu acredito que hoje Ele tem uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui, irmãos, em Josué. Glória a Deus. Nós vamos ler em Josué, capítulo 6. Glória a Deus. O versículo 1. Aleluia. E depois nós vamos ler Josué capítulo 7, o versículo 4. Glória a Deus. Para a nossa meditação, é uma passagem bem conhecida, que diz assim o primeiro versículo, capítulo 6, o versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Amém? Agora nós vamos para o 7 e o versículo 4. Não, vamos ler o versículo 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam os 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não afatiguei ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar. Louvado seja o nome do Senhor. É uma passagem interessante, irmão. Aqui nós vamos, no meio dessa mensagem, nós vamos ver, glória a Deus, o poder da obediência a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos ver a diferença do crente que se esforça para obedecer a sua palavra, e nós vamos ver também a diferença do crente que não obedece a sua palavra. Glória a Deus. Nós vimos aqui, irmãos, que Josué, ele foi separado por Deus para guiar o povo depois de Moisés. E eles tinham essa missão de entrar em Jericó. Jericó, irmãos, para quem não sabe, era uma cidade altamente fortificada, altamente protegida. Ela tinha um muro
que cercava a cidade. E esse muro, meus amados irmãos, segundo os historiadores, de comprimento ele tinha mais ou menos 418 metros. De altura ele tinha 12 metros. E de espessura 8 metros e meio. Para nós entender, 8 metros e meio de espessura. Essa parede aqui tem mais ou menos 12 centímetros de espessura. O muro de Jericó tinha mais ou menos 8 metros e meio de espessura. Essa igreja, irmão, eu acredito que ela tem entre 7 e 8 metros de largura, pois era a largura do muro de Jericó. Agora vocês vejam o tamanho da dificuldade que o povo ia ter para derrubar esse muro. Como era que o povo ia entrar nessa cidade, porque segundo a ótica humana, era impossível esse muro cair. Por mais que seja um povo que ia com Josué, mas segundo a ótica humana, eles não tinham condições de derrubar aquele muro. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles derrubaram, ou que Deus derrubou o muro somente através deles gritando. Mas como é que pode, irmão? Pode. Sabe o que é, irmão? É obedecer a Deus. Deus disse para Josué como era que ele deveria fazer para entrar na cidade. Deus disse para Josué que a cidade já estava entregue em suas mãos. E Deus disse: olha, tu vai fazer assim, tu vai ajuntar o povo, tu vai rodear a cidade durante o 6 dias, mas no 7º dia tu vai rodear 7 vezes nesse dia. Irmão, Josué não questionou, ele somente obedeceu, ele passou as ordenanças que Deus tinha dado para ele e passou para o povo. Olha, vocês vão fazer assim, e quando eu disser para vocês gritar, vocês vão gritar. E assim o povo fizeram. O povo estava dentro de Deus, o povo estava obedecendo a Deus, o povo estava seguindo as leis de Deus, o povo estava consagrando a Deus. E aí eles começaram a rodear a cidade. E diz a Bíblia que eles rodearam um dia uma vez e foram descansar. E foram segunda vez e foram descansar. E até que chegou o 7º dia. E durante este dia eles rodearam a cidade 7 vezes, irmãos. E diz a palavra do Senhor que aqueles muros foram ao chão. E eles entraram na cidade, irmão, com poder, com a glória de Deus. E eles venceram aquela multidão. E eles foram vitoriosos. Mas sabe por quê, irmão? Porque eles obedeceram a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordenança a Josué da seguinte forma: olha, presta atenção, mata tudo, destrói tudo, homem, mulher, criança, velho, animais, tudo. Eu quero que acabe com tudo, destrua tudo. Louvado seja Deus. E assim Josué passou para o povo. E Deus deu vitória a eles. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que teve alguém que não obedeceu a palavra de Deus. Deus deu a vitória, porque até ali ele estava obedecendo a Deus. Até ali ele estava seguindo as ordenanças de Deus. Mas depois da vitória, alguém transgrediu a palavra de Deus e pegou do anátema. Porque Deus amaldiçoou aquela cidade. Deus disse que tudo era maldito, para nada prestava, e que ninguém pegasse nada, porque se pegasse, se tornaria maldito. Meu irmão, às vezes você está passando por uma luta grande, ou você já passou por uma luta grande, e você teve vitória. Você alcançou a vitória, e quando você passou, você começou a olhar e disse: como foi que eu passei?
Como é feito eu consegui? Porque você buscou a Deus. Porque você obedeceu a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Porque quando a gente obedece a palavra de Deus, não pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir a dificuldade, mas você vai ficar de pé. Mas você vai ficar de pé. O muro pode ser grande, mas vai cair por terra. O mar pode ser imenso, mas você vai passar até enxuto, porque Deus vai estar na tua vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmão, que Josué venceu aquela cidade. Era uma cidade grande, irmão, era uma cidade forte. Mas eles confiaram em quem? Foi na sua força? Foi na multidão que estava com eles? Não. Eles confiaram em Deus. Tanto que Josué fez do jeitinho que Deus mandou. Ele não mudou nada. Olha, vocês vamos rodear a cidade. E quando eu disser para gritar, vamos gritar, porque os muros vão cair. Então a confiança dele estava em Deus. Em nenhum momento eles confiaram na sua força. Em nenhum momento eles pensaram, nós somos muito, nós vamos conseguir. Em nenhum momento eles agiram segundo as suas forças, porque eles não podiam. Mas eles foram unicamente confiando em Deus. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que Acã pegou do anátema. E aí, irmão, eles em seguida iam lutar contra Ai. Ai era uma cidade, vamos fazer aqui uma comparação. É como se em Jericó, um exemplo, irmão. É como se em Jericó tivesse 10 mil pessoas lá. Um exemplo. E na cidade de Ai tivesse 1000 pessoas. Então, se Josué mandou ali os espias para espiar aquela terra, aquela cidade ali, porque eles iam combater também contra elas, e eles foram, espiaram a terra, e eles voltaram para Josué e começaram a falar: Josué, a vitória ali é certa, Josué. Não precisa mandar o povo todo, não. Os inimigos lá são poucos, os inimigos lá são fracos. Manda só uns 2.000 homens, uns 3.000 homens que vai dar certo. Louvado seja Deus. E assim Josué fez. Mas Josué não sabia. Mas os que foram espiar não sabiam que alguém tinha pecado no meio do povo. Para você ver, irmão. Você vai lutar contra 10.000 pessoas. Você vai na dependência de Deus. Você vai confiando em Deus. E Deus lhe dá vitória. Mas a diferença é, olha aqui a diferença. Josué, o povo é fraco. O povo é pouco. Ele já estava tendo uma alta confiança que eles podiam. É como eles estivessem ali se esquecendo um pouquinho de Deus. Josué, a vitória é certa. Não manda todo mundo não, Josué. Vai só um pouquinho de gente, porque a vitória é certa, Josué. E a Bíblia diz, irmãos, que eles perderam a batalha, que eles saíram correndo, que os inimigos botaram eles para correr. Louvado seja Deus. Essa é a diferença. Quando você está obedecendo a Deus, quando você confia em Deus, o inimigo pode ser grande, o inimigo pode ser forte, mas Deus é maior na tua vida. Louvado seja Deus. Davi, quando ele foi enfrentar Golias estava ali afrontando o povo de Israel, perguntando se não tinha homem para lutar com ele, e o povo estava ali com medo, não tinha ninguém, porque o homem era grande, irmão. O gigante era grande. E Davi chegou lá e viu aquela coisa, o inimigo afrontando o povo de Deus, o inimigo desfazendo do nome de Deus, e Davi foi confiando nele.
Davi foi confiando na sua força, não porque ele era um jovem. O rei chegou a dar as armaduras dele, o rei chegou a dar a espada dele para Davi lutar contra o gigante, mas o Davi não podia nem levantar a espada, porque Davi não tinha força, mas Deus estava com Davi. Aleluia! Deus estava na vida de Davi, e Davi foi confiando em Deus, por isso Deus foi lá e ele deu vitória, e o gigante caiu. Aleluia! Ninguém tinha coragem, mas Davi chegou para trazer ali suprimento, e as pessoas, o que é que tu está fazendo aqui? Hein? Mas a diferença quando a gente acredita em Deus. Eu não sei se alguém aqui já passou por uma luta grande e venceu, e passou por uma luta pequena e enfrentou grandes dificuldades. Eu quero dizer que eu já passei. Eu passei por uma luta tremenda. Irmãos, eu peguei um serviço numa época aí de 40 mil reais. O Giovanni estava comigo. E a gente fez esse serviço em 30 dias. E quando a gente entregou o serviço, irmão, em menos de 30 dias, os móveis começaram a dar problema. Por quê? Tu fez errado? Não. A mulher pediu para fazer os móveis tudo de madeira pinos, e ela não queria que invernizasse, e era para programar. Eu disse, mas não botar nem do verniz só o enxuto, não, sabe que é o presente, aquela coisa. E nós fizemos os móveis, 40 mil. Paguei o estofador, paguei o marceneiro, paguei o irmão. E aí, irmão, os móveis começaram assim. A madeira pinos, ela era bem amarelada, branca, clara. E lá a Marizinha começou a suar, e ela começou a ficar preta. Os móveis ficaram moles. Começaram a se desmanchar. E aí o dono me chamou lá e disse: macho, tu disse desse jeito, macho, tu já fez móvel de pinto na praia? Eu disse, não. E por que foi que tu fez os meus? Porque ela mandou. Eu entreguei o que eu vendi. Eu não me enganei, eu entreguei o que eu vendi. Mas a responsabilidade estava sobre mim, irmão. E aí todo mundo me abandonou, todo mundo ganhou dinheiro e todo mundo saiu fora. O irmão ficou comigo. E a mulher chegou para mim e disse assim: seu Arizão, eu quero outros móveis. Você não faz o seguinte, você compra um material melhor e eu dou a mão de obra. Não, mas eu não tenho dinheiro. Se a senhora não tem, imagine eu. Então eu vou me infernizar. Fora, a senhora compra o material e eu dou a mão de obra. Não, pai, resumindo a história, eu comprei um material, eu gastei em torno de 4 mil reais. O irmão Giovanni trabalhou comigo de graça. Irmãos, quando nós terminamos os móveis, aí tinha 4 que eu tinha que desmontar lá, trazer para cá, e eu tinha que montar lá. Irmão, quando eu fui montar esses móveis lá, irmão, os que nós tínhamos consertado já estavam dando problema. Irmão, não foi fácil não, irmão. Eu passei pelo estreito, eu ia para a igreja, irmão, confiava em Deus. Eu estava na oração, irmão, eu dizia 2 palavras, eu começava a chorar, chega a soluçava, e as irmãs olhavam para mim e eu estava preocupado, não sabia o que era que está acontecendo, mas eu estava lá confiando no Senhor, eu estava buscando a Deus, e de repente Deus me deu vitória, irmão. É a diferença. Quando você deposita a sua confiança em Deus. Mas quando você usa a sua força, nada nós podemos fazer. Nós só fazemos besteira. Mas quando nós confiamos no Senhor, irmão, é diferente. E aí eu puxando agora outro momento que eu passei. Eu não estava em pecado. Eu não tinha prostituído. Eu não estava desviado, mas eu estava fraco.
A confiança em Deus estava pouca na minha pessoa. Eu não tinha força para pedir a misericórdia de Deus. Eu estava passando por um problema que aparentemente não era nada, irmão. Eu estava bem, eu não estava devendo nada a ninguém. Eu estava bem, estava com saúde, mas eu estava passando um problema só porque não tinha trabalho, não tinha serviço. Mas eu estava com uma dificuldade tremenda para vencer. Porque eu estava se esquecendo de Deus. E às vezes acontece com você também. Às vezes você está passando uma prova que é insignificante, mas você se esquece do Deus poderoso que está na tua vida. Você se esquece do Deus que está no braço muralha. Você se esquece do Deus que ressuscitou morto. E você olha para a dificuldade. E você olha para o problema. Mas você se esquece do Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto. Glória a Deus. E eu estava ali naquela dificuldade. Mesmo eu estava indo para a igreja, mas estava diferente. Eu não estava clamando, eu não estava buscando. A confiança tinha se acabado. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer nesta noite que o nosso Deus tem poder para resolver. O nosso Deus tem poder para dar vitória. O nosso Deus tem poder para curar. O nosso Deus tem poder para suprir. Mas Ele quer que nós acredite. Ele quer que nós confie. Ele quer que nós permaneçamos. Louvado seja Deus. Aleluia. Já quando ele estava diante daquela dificuldade, que a mulher dele chegou para ele e disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Porque quando a gente está, irmãos, na dificuldade, quando a gente está no problema, quando o inimigo se levanta, às vezes se levanta um do nosso meio para tentar nos impedir, para tentar nos fracassar, mas o Senhor é conosco. Porque ela disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse: tu fala como uma louca. Louvado seja Deus. O Senhor Deus me deu e Ele tirou. E louvado seja o nome de Deus. Nós precisamos servir o Senhor, irmão, com esse objetivo. Nós não precisamos servir a Deus pelas coisas que Ele nos dá, mas pelo que Ele é digno, Ele é grande, Ele é poderoso. Louvado seja Deus, Ele é tudo nas nossas vidas, louvado seja Deus. E uma coisa nós sabemos, irmãos, a nossa vida aqui é passageira. O que nós queremos é a salvação. Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo. Louvado seja Deus. E nós vamos cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus. Ele vai nos entregar a bênção eterna. A bênção que permanece para sempre, que é a nossa salvação. E diz a palavra de Deus, irmão, que o povo, quando eles chegaram na cidade, irmão, eles saíram às carreiras, porque estavam em pecado com Deus. Vamos ter a certeza disso, irmão. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Se porventura alguma coisa nós pedimos e não recebemos, é porque Ele sabe de tudo. É porque certamente vai te fazer mal. É porque certamente vai te prejudicar em alguma coisa. Porque a Bíblia diz, irmão, qual é o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra? Né? Qual é o pai que, se o filho lhe pedir uma coisa boa, vai dar uma coisa ruim? Qual é? Qual é? E se você pedir a Deus, o Todo-Poderoso, o Pai Celeste, o Pai Eterno, você acha que Ele não vai te dar? Você acha que Ele não tem para te dar? Você acha que Ele não pode te dar?
Claro que ele tem. Claro que ele pode. Mas, irmão, eu não recebi. Porque não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo dele. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós queremos para ontem, mas Deus é no tempo certo, é no tempo dele. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu muito me maravilho, irmão, porque isso aqui traz um ensinamento para nós. Louvado seja Deus. Quando você estiver na dificuldade, na prova, louva o Senhor, glorifica Ele, vem para a casa dele adorar Ele, vem buscar a presença dele, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso galardoador. Louvado seja Deus. Aleluia. E se porventura, irmão, quando nós não recebermos, louvado seja Deus, tenha certeza de uma coisa: ou você está pedindo mal, ou não é para o teu bem. Porque se for para o teu bem, Deus vai te dar. Louvado seja Deus. E também aquela outra história: se você estiver confiando nele, se você estiver se esforçando para obedecer a ele, porque pedir todo mundo pede, irmão, mas obedecer nem todos obedecem. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos obedecer a Ele, se esforçar. Enquanto nós estiver aqui, irmão, é bem verdade que nós vamos falhar, sabe? Nós vamos vacilar. Mas o que importa é nós reconhecer, sabe? É nós reconhecer quando errar e se prostrar e pedir perdão e continuar na presença dele. Louvado seja Deus. Porque se nós fizermos isso, irmão, Deus, Davi, irmão, Davi, o que eu lembrei agora, Davi, diz a Bíblia que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também vacilou. Davi pecou. Todo mundo sabe a história. Davi chegou até a tramar a morte da Betseba, né? Para que? Para ficar com ela. E Deus perdoa Davi, irmão. Mas às vezes o que nós não entendemos, sabe o que é? Que Deus perdoa, mas tem as consequências. Ah, o Senhor não me perdoa não, porque a prova lá em casa está grande, a luta lá em casa está grande. Deus perdoa, mas tem as consequências dos nossos atos. A Bíblia diz que Davi sofreu, minha irmã, mas ele sofreu tanto que você não imagina, mas ele perseverou e Deus deu a vitória a ele. Mas foi um destroço na família de Davi. Filho matou, irmã matou irmão pegou a irmã roça, o irmão, filho tomou o rei de Davi, tomou as mulheres de Davi. Foi sofrimento, irmão. Mas ele se arrependeu, Deus perdoou, mas ele tinha que passar pelas consequências dos seus atos. Então, se a gente errar, a gente pode pedir perdão a Deus, mas nós vamos ter que pagar. Tem que pagar. Vamos ter que pagar. Louvado seja Deus. Se não pagar, nós recebemos o perdão. O perdão tem que pagar as consequências. Porque às vezes a gente erra, a gente peca, vai pedir perdão a Deus e pronto, uma bênção. Graças a Deus, está tudo ok. Tá não. Deus perdoa, mas vê as consequências dos atos. Louvado seja Deus. Vê as consequências dos atos. Tem que perseverar. Tem que reconhecer, eu errei, eu vacilei. Isso aqui eu estou pagando. Louvado seja Deus. Se perseverar, Deus vai dar vitória. Porque Deus deu vitória a Davi. Deus deu vitória a Davi.
Louvado seja Deus, deu vitória, irmãos. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que Jesus possa abençoar vocês. Eu pergunto nessa noite, tem alguém aqui que não é crente? Glória a Deus. Tem alguém aqui afastado do Evangelho? Porque se tiver, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Porque Ele está te dando mais uma oportunidade. Porque não tem outro caminho não, irmão. Não tem outro caminho não, o caminho é esse. Olha, a única certeza do ser humano, eu vou te dizer qual é que nós vamos morrer. É a única certeza. Nós não sabemos quando. Nós não sabemos o tempo da nossa vida. Mas nós temos plena certeza que nós vamos descer a sepultura. Porque a vida não é assim, ó. Ele nasce, ele cresce, ele envelhece e ele morre. O que nós precisamos trabalhar, sabe para que é? É para que quando nós morrer, é para que quando chegar o nosso tempo aqui, que venha acontecer com nós como aconteceu com Lázaro. E diz a Bíblia que o rico morreu e os demônios levaram ele. E Lázaro morreu e os anjos levaram para o seio de Abraão. É isso que nós devemos trabalhar. Meu irmão, assim como você trabalha pelo pão que perece, aí trabalha todo santo dia, né? E no final de semana a gente vai trabalhar em casa também. É assim, né? Todo santo dia. Agora para quê? Para se manter aqui. E para a gente ir para o céu? Tem que trabalhar não? Tem que trabalhar, irmão. Jesus te ama. Jesus está te dando mais uma oportunidade. Não deixa essa oportunidade passar, irmão. Nós queremos, eu vou desejar aqui que você viva 70 anos, 80 anos, os mais novos que estão aqui. Mas infelizmente eu não sei qual é o tempo da tua vida. Irmão, às vezes nós estamos aqui. Eu posso não chegar em casa. Eu posso dormir e não acordar. E assim, você que está me ouvindo também. Você pode trabalhar que Deus te guarde, mas não voltar mais. Por quê? Porque nós somos sujeitos, irmão. Aquela gratificação, gratidão da vida pelo que acontecido. Nós temos visto pessoas novas que perderam o que foram tragados pelo diabo, podemos dizer assim. Pessoas que têm morrido do nada, tão em pé, tão boa, e repentinamente caem. E aí? Você quer cair sem Deus? Vamos cair com Deus, irmão. Quando chegar o nosso tempo, que Deus esteja na nossa vida. Louvado seja Deus, porque essa é a vitória do crente. É partir para a glória de Deus com Ele nas nossas vidas. Então eu pergunto aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se tem alguém para se reconciliar com Ele. Se tem alguém para aceitar Jesus. Se tem alguém que estava meio fraco, desanimado, pensando em desistir da caminhada, vem aqui na frente, porque Jesus está aqui e essa palavra foi direcionada para você. Você não acredita se não quiser. Louvado seja Deus.